Sejam bem-vindos. Mais uma vez temos a alegria, o privilégio de podermos nos reunir para prestar um culto a Deus. Realmente motivo de gratidão quando o Senhor nos concede vida, saúde, disposição e alegria de poder estar na casa do Senhor. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, não é? Então devemos estar alegres, gratos, porque podemos estar aqui nessa noite mais uma vez. Convido você a abrir a sua Bíblia, uma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Efésios 5, nós vamos ler do verso 15 ao verso 21. É um texto que eu gosto muito e constantemente eu volto a ele, algumas vezes pregando, às vezes falando sobre ele, porque é um texto que fala muito ao meu coração e é bom. A palavra de Deus é sempre viva e sempre que nós a lemos, sempre que nós meditamos nela, o Espírito de Deus fala conosco, não é? Então, Efésios 5, verso 15 em diante diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. O texto, Paulo fala alguma coisa interessante, né, sobre os dias maus. E realmente, dias que nós vivemos, dias que Paulo vivia, a história do mundo e a vida no mundo é caracterizada por dias maus. A vida, ela tem essa característica de às vezes trazer sobre nós muitas preocupações, muitas dúvidas, às vezes enfermidades. E dias maus são talvez a maioria dos dias que esse mundo vive, esse mundo enfrenta. E nesse texto, nós vemos Paulo, então, nos dando algumas instruções sobre como nós devemos viver estes dias, sobre como nós devemos enfrentar os dias maus, difíceis, que o ser humano passa, independente de onde que ele vive, da sua posição social, de qualquer outra coisa. Então, Paulo vai nos dizer aqui como viver nestes dias, como superar, como ser capaz de viver bem e viver para a glória de Deus, independente das circunstâncias. Vejam bem o texto, né? Vamos acompanhar o texto. Ele diz, olha, primeiro Paulo vai, antes, né, no capítulo 5, 4, ele vai fazer algumas exortações, ele vai exortar a igreja à santidade, depois ele vai fazer um contraste entre o fruto da luz e as obras da trevas, e ele então chega no verso 15, ele diz, olha, portanto, ou seja, por causa disso tudo, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então ele está dizendo, olha, cuidado, tenham cuidado da maneira que vocês vivem. Esse andar aqui é o se viver. Vejam, analisem, façam um balanço de como vocês estão vivendo nesses dias difíceis. E ele então diz, olha, não vivam como pessoas nécias, como pessoas que não têm bom senso, com pessoas que não conseguem discernir o momento, mas vivam como pessoas sábias. Então, é um momento que exige sabedoria,
prudência exige uma busca constante da sabedoria que vem do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o Salmo 90 nos diz, olha, a gente pede, o salmista pede a Deus que lhe dê um coração que ensina a viver cada dia, de modo que alcance um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Então a Bíblia sempre nos exorta a sabedoria. E a sabedoria bíblica é o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, nesses dias difíceis, confusos, que muitas vezes a gente não sabe para onde olhar, ou que caminho tomar, ou que decisão nós devemos tomar, a palavra vem dizendo, olha, andem prudentemente, andem com cuidado, vivam uma vida equilibrada, vivam uma vida com a sabedoria de Deus, busquem essa sabedoria que está na palavra do Senhor, e como diz, né, o princípio, a base, a sustentação da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se a pessoa não tem temor de Deus, não tem o senso da presença, da majestade, da grandeza de Deus, ele não vai viver prudentemente. Ele não vai ser sábio. Pelo contrário. E a gente vê isso na experiência do dia a dia, quando as pessoas realmente perdem o rumo, perdem a direção, não sabem mais para onde ir e, às vezes, perdem toda a esperança, toda a alegria de viver, toda a razão para viver. Então, a primeira coisa que ele coloca para nós, vede prudentemente como vocês estão vivendo. Vivam cuidadosamente, tenham cuidado com a vida de vocês. A vida é muito cara. Lemos no início do culto, né, Isaías 53, pastor Pedro, e fala do sofrimento do servo Jesus, que por causa da nossa vida e para nos dar uma vida que vale a pena, ele deu a sua própria vida, sofreu, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e ele ali pagou o preço do nosso resgate. Então a nossa vida é preciosa para ser desperdiçada. No momento difícil, no momento de dificuldade, vamos andar com prudência, vamos andar com pessoas que buscam a sabedoria que vem do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a viver cada um dos nossos dias de uma tal maneira que nós alcancemos um coração sábio, um coração que conhece a Deus, um coração grato, um coração que realmente manifesta a glória de Deus. Então esse é o primeiro ponto que o apóstolo coloca para nós a respeito de como superar dias maus. Cuidado, busca a sabedoria de Deus. O segundo ponto que ele coloca está no versículo 16, ele diz, remindo o tempo. E eu sempre digo, né, como que a gente pode remir o tempo, resgatar o tempo? O tempo é algo que nós não temos domínio sobre ele, pelo contrário. Nós estamos inseridos no tempo e o tempo passa, ninguém consegue segurar o tempo, ninguém consegue adiantar o tempo, e a gente está como escravo, como preso, né, num tempo que passa sobre a nossa vida. Então, como nós podemos agir em relação a isso? Como remir, como resgatar, como tornar esse tempo um tempo precioso e não apenas um tempo mau? A gente sabe que na língua grega existem duas palavras para tempo. É a palavra cronos, onde vem cronômetro, né? É o tempo que passa, esse tempo no qual nós estamos inseridos, e a palavra kairos, que é o tempo de Deus. Então o tempo, cronos, nós não conseguimos remir esse tempo. Não adianta você querer adiantar o tempo para você conseguir alguma coisa, ou você retardar o tempo para você ter outras coisas. Ele passa, está determinado por Deus, foi criado por Deus, e assim nós estamos vivendo.
Mas nós podemos remir esse tempo, transformar esse tempo que passa no tempo de Deus, no tempo que passa na oportunidade de Deus agir na nossa vida, agir na vida do nosso próximo, do nosso querido. Remir o tempo, não ficar apenas achando que o tempo está passando, as dificuldades estão vindo, a dificuldade está ali, mas aproveitar o tempo que nós temos de vida, o tempo que Deus nos dá, os momentos que Deus nos dá de comunhão, de remir esse tempo, de poder realmente transformar no momento de Deus agir. Estamos aqui nessa noite, num culto. É um tempo de nós estamos remindo o nosso tempo. O tempo está passando, mas nós estamos aqui transformando esse tempo no agir de Deus na nossa vida. A oportunidade de louvar a Deus, de expressar o nosso louvor, a nossa gratidão. No tempo de ouvir a voz do Senhor, isso é remir o tempo. Isso é realmente agir com sabedoria, agir com prudência. E Deus nos dá tantos dias de vida, tantas oportunidades da gente transformar aquele momento que passa e não volta mais no tempo do agir de Deus, do kairós de Deus, tempo de Deus operar com poder, com graça, com misericórdia na nossa vida. E como eu disse, estamos aqui e certamente Deus está operando na nossa vida, porque nós estamos remindo o tempo, o kairós de Deus, a oportunidade de Deus para nós, não deixar passar a oportunidade que Deus nos dá. Então esse é o segundo ponto que precisamos compreender de como viver nestes dias maus, nestes dias difíceis. Viver com prudência, com cuidado, com sabedoria, sabedoria que vem do Senhor, com temor do Senhor e aproveitando, irmãos, não apenas deixar o tempo passar. O tempo dizem por aí, é o melhor remédio para curar tantas coisas. Não é. O tempo que passa, ele não volta. Mas se você transformar esse tempo no tempo do agir de Deus, você estará remindo, resgatando o tempo de vida que Deus lhe dá. Pense nisso. Um terceiro ponto aqui para vivermos nestes dias difíceis, ele diz no versículo 17, por esta razão, não vos torneis insensatos. Uma pessoa insensata é uma pessoa, lá a diferença insensata é uma pessoa nécia, como já foi falado ali em cima. É uma pessoa que não consegue distinguir as coisas, uma pessoa que não tem bom senso, uma pessoa que às vezes age de maneira incorreta, uma pessoa que não resgata o tempo, não entende o momento que ele está vivendo. Então, não vos torneis insensatos. A insensatez vem ou está ligada ao coração do ser humano. O pecado que habita em nós nos torna insensatos. Muitas vezes fazemos coisas que não são de bom senso, não são sensatas. Mas às vezes, e isso porque nós nos afastamos do Senhor, porque Ele diz, olha, veja a diferença entre o insensato e o sensato. O sensato é aquele que procura compreender qual a vontade do Senhor. Então esse tempo que nós resgatamos deve ser usado para ir nesse sentido. Procurar compreender a vontade do Senhor para a nossa vida. O que Deus quer de nós? Qual o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça, que eu haja, que eu viva de maneira, e não de maneira insensata, viver por mim mesmo. Viver segundo o meu coração insensato. Eu vou cometer erros. Eu vou me prejudicar a mim mesmo. Porque eu não estou vivendo, não estou procurando compreender a vontade de Deus. E aqui é preciso também
esclarecendo. Muita gente acha que procurar a vontade de Deus é você ter alguma experiência mística, transcendental, algo que vai além do que você pode compreender. A vontade de Deus, né? Apareceu um anjo e falou para mim aonde que eu devo ir. E se não aparece, eu fico sem rumo, sem direção. Mas compreender a vontade de Deus, irmãos, é a vontade que está expressa na Escritura. Deus já expressou a vontade dele para nós. O que Ele quer da nossa vida. O que Ele exige daqueles que o seguem. Ele já colocou na Escritura para que não ficasse dúvida. Porque o que acontece muito é que a pessoa chega e diz, olha, Deus me falou isso. Aí chega o outro, Deus me falou aquilo. E aí? Falou ou não falou? Disse ou não disse? Mas aqui não. Aqui, vede prudentemente como andais. Então eu vou, essa é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a minha vida é que eu redima o tempo de vida que Ele me dá, que seja bem usado, para que Ele haja em mim e através de mim, no Kairós do Senhor, e compreender a vontade do Senhor, na Escritura. Por isso a ênfase da igreja no estudo da Escritura, no abrir a Escritura, de você se aprofundar no ensino bíblico, naquilo que está revelado, porque isso que está revelado não pode ser mudado. Está aqui, já tem 2000 anos ou mais, né, porque se considerar toda a Bíblia, a vontade do Senhor está expressa. Alguns interpretam errado, alguns procuram de maneira insensata qual é a vontade do Senhor, mas nós que temos uma raiz bíblica, nós precisamos entender isso, né? Compreender a vontade do Senhor na Escritura, na palavra revelada. Isso é tão bom, irmãos, porque pensa bem nesses dias maus que nós vivemos, de tanta doideira, de tantos absurdos. Se você não tivesse uma palavra escrita há tanto tempo atrás, que prevalece no mundo há milhares de anos, isso nos dá segurança, certeza. Eu não tenho que ficar buscando uma novidade aqui, uma revelação ali, alguém que falou lá, ou alguém que viu alguma coisa do outro lado. Não, a gente fica doido procurando. E às vezes a religião tem sido caracterizada por isso, por uma busca frenética por alguma coisa diferente, porque alguém viu, alguém falou, alguém teve uma experiência, e aí as pessoas ficam confusas. Aí Satanás entra e realmente bagunça a vida da pessoa. Mas nós que queremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que só a Escritura basta, é suficiente, isso nos dá segurança. Então, nesses dias confusos, irmãos, olhe para a palavra, veja o que Deus está falando. Deus falou que é assim, Deus falou que não é assim, não é assim, pode falar o que quiser no mundo. A palavra de Deus permanece eternamente. As coisas passam, as ideias passam, mas essa revelação está aqui, firme, vencendo as eras, vencendo toda a perseguição. Quantas vezes já quiseram acabar com essa palavra? Satanás não perde tempo, tenta de todas as maneiras, ele não está parado. O objetivo dele é tirar essa palavra da gente, porque aí vira o caos, né? Cada um vai pela sua cabeça, e cada cabeça doida aí, né? Falando cada coisa absurda, que não tem nada a ver com a palavra, e o povo fica doido. E a Bíblia diz, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então podemos passar a nossa vida toda, que a gente nunca vai esgotar a profundidade da palavra, da revelação de Deus. Vamos amar a palavra, buscar nela todo o discernimento, toda a vontade do Senhor. Está aqui. Não é mágica, não é estalar o dedo, buscar e compreender a vontade do Senhor, porque somente entendendo, compreendendo a vontade do Senhor é que nós
não vamos cair na insensatez desse mundo. Cair na insensatez que nós estamos assistindo no nosso mundo. Por isso se apegue à palavra, não se afaste da palavra. Ouça a palavra. Cada oportunidade que você tiver, ouça a palavra. Como eu disse, nós estamos aqui aproveitando esse momento. E certamente Deus está edificando a nossa vida, nos dando instrução por meio da sua palavra. Então, irmãos, nestes dias maus, vamos vamos andar com prudência, com sabedoria, vamos andar uma vida cuidadosa, não como pessoas nécias, mas como pessoas que temem ao Senhor, porque nele estão todos os tesouros da sabedoria humana. Todos os tesouros do mundo estão em Jesus Cristo. Então é Ele que nós temos que buscar. Remira o tempo. Transforme o tempo que Deus te dá no kairós de Deus, no momento do agir de Deus na sua vida, para que você seja abençoado e se torne também uma bênção. Não nos deixemos corromper ou nos tornar insensatos pelas loucuras deste mundo, mas vamos nos apegar a um livro, que não é apenas um livro, mas é a palavra de Deus escrita, e é através dela que Deus nos fala, que Deus edifica a sua igreja, que Deus torna a sua igreja sólida, e não correndo de um lado para o outro, sem rumo, sem direção. Procurar e compreender. Uma quarta coisa colocada aqui nesse texto é o versículo 19, que talvez seja até mais conhecido, né? É o 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então essa é outra maneira, né? Nos dias maus, muitos buscam refúgio, né, nas drogas, no álcool, nos divertimentos, uma fuga da vida, da realidade. Mas a palavra de Deus, olha, não vamos viver dessa maneira. Não é fugindo da nossa situação, não é tentando, como diz, tapar o sol com a peneira, achar, não, está tudo bom, ótimo. E assim a gente vai tentando viver uma vida que não é uma vida verdadeira. E quantos hoje, né, cada vez mais, né, se deixam consumir, né, pelas drogas, porque não conseguem encarar a dureza da vida, não conseguem encarar a realidade que vivem e se deixam levar por soluções que aparentemente são mais úteis, mais fáceis, a busca pela vida aqui e agora, o querer ter esse mundo, tudo desse mundo, vai nos conduzir para o fundo do buraco. Mas ele diz aqui, enchei-vos do Espírito, no sentido de se deixe encher pelo Espírito. Deixe que o Espírito de Deus encha a sua vida. O Espírito de Deus habita em nós. Nós não temos que ter uma outra experiência chamada batismo com o Espírito Santo, como muitos pregam. Você se torna um crente, depois você é batizado com o Espírito. Não existe. Se você se tornou um crente, o Espírito de Deus habita em você. Se você confessou Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo te é dado, senão não tem jeito. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele vem habitar em nós. E nós precisamos deixar que ele encha a nossa vida. Como? Pela palavra, pela adoração, pelo culto, pela participação nos sacramentos. Tudo isso são meios de graça. Usar os meios que Deus já nos deu.
Tem gente tentando se encher do Espírito Santo, quase que fazendo penitência, como existe no catolicismo, como existe nas religiões não cristãs. A pessoa às vezes tem que se flagelar, tem que fazer sacrifícios, tem que fazer isso e aquilo para que o Espírito Santo encha a vida dele. E ele acha que isso acontece quando ele tem uma experiência emocional, transcendental, quando na verdade é pela palavra. Jesus falou com os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. O Espírito Santo habita em vocês pela palavra, porque vocês foram objetos do amor de Deus. Então todo crente, por mais simples, por mais dificuldades que ele tenha, o Espírito Santo está ali. Agora precisamos nos abrir, deixar que o Espírito Santo realmente enche a nossa vida, nos transforme, nos leve cada vez mais para perto do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Que coisa maravilhosa, né? Pessoas cheias do Espírito. E quando a pessoa é cheia do Espírito, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir o fruto do Espírito. Não são os dons espirituais que alguém prova que ele é cheio do Espírito. Os dons são de serviço, são dados conforme a vontade de Deus. Agora, o fruto, ele é produzido pelo verdadeiro cristão. Todos nós temos que produzir o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, enchei-vos do Espírito, para que o Espírito Santo produza. E esse fruto, vamos lembrar aí? Me ajuda aí. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade. São 9, né? São 9, tá certo? Contaram aí? Ei, pastor Pedro. Tem que apelar para os pastores aqui, né, para eles saber. Então, esse é o fruto. Então, quando nós nos enchemos do Espírito, produzimos esse fruto, os dias maus se tornam dias bons. Os dias de dificuldade se tornam dias de oportunidade. Os dias em que Satanás quer nos derrotar se tornam dias de vitória. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E nós produzimos o fruto do Espírito. Um cristão maduro, ele é assim. A vida de alegria, de paz, de amor, de bondade, de paciência, de domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz a palavra, né? Então, irmãos, aprendamos isso. E quando deixar se encher, não é que você tem que se encher. Ninguém se enche do Espírito. Não adianta você fazer 1001 práticas ou coisas que aparentemente vão te encher. Não adianta. Se você é um servo do Senhor fiel, que busca o Senhor, que está em adoração, que está na presença do Senhor, que transforma cada momento de Deus no cronos, no kairos de Deus, o Espírito Santo está te enchendo. Ele está te enchendo. Dia a dia. Se você é uma pessoa que busca, se você é uma pessoa que busca a vontade do Senhor na palavra, se você é uma pessoa que tem comunhão na igreja, se você é uma pessoa que ama realmente o corpo de Cristo, aproveita os momentos de adoração, você vai enchendo cheio. A gente às vezes não compreende isso, né? Estamos aqui num culto. Às vezes a gente se preocupa mais com os bancos vazios do que com os cheios. Eu não me preocupo, porque eu acho que nós estamos aqui prestando culto a Deus, não é para ninguém aqui. Se você está aqui, você não tem mérito nenhum. Você está aqui porque a graça de Deus te trouxe aqui.
E nesse momento Ele vai te enchendo, Ele vai te alimentando, Ele vai te sustentando, Ele vai te santificando. São essas coisas que Deus usa. Por isso que são chamados meios de graça, né? Meios pelos quais Deus aplica a sua graça ao seu povo. Mas nós, como somos muito cabeçudos, né? Achamos que nós aqui sabemos das coisas, nós queremos fazer 1001 coisa para agradar a Deus, para ser cheio do Espírito. Mas os meios de graça já estão aqui. Cada vez que você ouve a palavra, Deus está purificando a sua vida. Cada vez que você louva o Senhor, Deus está se agradando e abençoando a sua vida. É assim que nós caminhamos. Mas o outro ponto, né? O quinto aqui, o versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dias maus, não adianta, os dias são maus. Não só esse que nós vivemos, o mundo, a vida nesse mundo sem Deus, é vida difícil, são dias maus. A Bíblia fala que o mundo está sob a ira de Deus. Então é muito difícil. Mas nós já estamos vendo aqui, andar com prudência, sabedoria, buscar compreender todo dia a sabedoria de Deus, o temor do Senhor, temendo a Deus, remindo o tempo, cada dia procurando compreender a vontade do Senhor, enchendo-nos do Espírito. Aliás, eu pulei o versículo 19 aí, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, é o que eu falei. Todas as vezes que nós estamos reunidos para adorar o Senhor, para prestar um culto, independente se está aqui milhares de pessoas, se tem aqui 2 ou 3, e Jesus disse que estaria onde tem 2 ou 3 no nome dele, ele está ali. Então, nós vamos nos encher do Espírito dessa maneira, remindo o tempo, aproveitando o tempo para que a cada momento o Senhor vai enchendo a nossa vida, vai nos purificando, vai nos exortando, vai nos consolando, vai colocando irmãos ao nosso lado que vão nos ajudar na caminhada, vai colocando pessoas com palavras de sabedoria, que vão ajudando a nossa vida. E nós vamos também nos tornando essas pessoas. Encheios do Espírito. É no ambiente da igreja, é no ambiente do culto, da adoração, é na participação dos sacramentos, é no ouvir a palavra que o Espírito Santo vai nos enchendo a cada dia. E nós vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus. E esse ponto, né, do versículo 20, dando sempre graças, em tudo dai graças, nós já sabemos disso. Em tudo dai graças. Essa é a vida do cristão. O cristão não espera apenas aqueles momentos bons, aqueles momentos favoráveis, para render graças ao Senhor. Pelo contrário, ele rende graças todo dia, todo momento, porque Deus já lhe deu tudo. O melhor que Deus tinha foi nos dado, que é Jesus Cristo. O que Deus poderia nos dar mais, irmãos? Mais vida, mais saúde, mais bens materiais, mais coisa. E isso, de que adiantaria? Deus já nos deu o seu Filho, que nos amou antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. O melhor Deus já nos deu. Então é um motivo de gratidão. Isso nos faz diferentes, irmãos, do mundo. Você tem essa certeza, essa confiança, que você é de Jesus, você está selado com o Espírito Santo, e o maligno não pode tocar na sua vida. Andar
Em tudo dá graças, diz a palavra. Não espere apenas os momentos bons, mas a cada dia, a cada momento, você possa dizer: Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pela vida eterna, obrigado pela igreja, pelo corpo de Cristo, obrigado que eu faço parte de uma comunidade de santos, que são remidos e lavados no sangue de Jesus, e estamos juntos nessa caminhada. Glorifique a Deus em tudo, em tudo. E o finalzinho, o versículo 21, que talvez fosse melhor colocado, aí depois, iniciando esse outro parágrafo, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo, ou por temor a Cristo. Sujeitar-se uns aos outros significa nós nos colocarmos no mesmo nível. Todos nós estamos no mesmo nível. Por isso que na igreja reformada não existe clérigo, leigos e clérigos, porque isso faz diferença. Ou sacerdotes, leigos e sacerdotes. Pastor não é sacerdote. Nós não temos sacerdote, porque a função do sacerdote é fazer sacrifício. Por isso que na igreja católica tem sacerdote e tem altar, porque a cada missa eles sacrificam de novo a Jesus, numa terrível abominação, o sacrifício da missa, uma terrível abominação. Então isso aqui não é, a gente às vezes chama isso aqui de altar, né? Isso aqui não é altar, isso aqui é um púlpito, é um lugarzinho um pouco mais alto para poder facilitar, né, a comunicação, mas não é mais santo do que nada, né? Então sujeitais uns aos outros, é quando nós consideramos um outro superior a nós mesmos, e se nós fizermos isso, o círculo fecha, e não tem ninguém superior, apenas o Senhor Jesus. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que nós prestamos obediência. Os demais, todos nós, somos o seu povo, com os dons diferentes. Então os pastores têm um dom, chamado de Deus para ensino, para pregação, mas outros têm outros dons. E assim a igreja é edificada, quando nós nos sujeitamos uns aos outros. Quando alguém quer ser maior do que os outros, quando alguém quer se arvorar como o bom, já saiu da vontade de Deus. Então, irmãos, essa palavra, nessa noite, né, que ela possa edificar a sua vida, e você possa se lembrar, né? Porque nós somos muito capazes, né, de reclamar das dificuldades, dos dias maus, dos momentos que estamos vivendo, da situação do nosso país, da situação econômica. Estamos sempre reclamando, mas a palavra de hoje nos mostra como viver de maneira saudável, testemunhando o Senhor nos dias maus. Está aí, o texto é muito claro, por isso que eu falei, de vez em quando você vai me ouvir falando sobre ele, porque ele realmente edifica a nossa vida, porque ele nos desafia, e ele é muito claro, fácil, basta ler e você vai ouvindo o Espírito Santo te falar. Que Deus nos abençoe, que realmente sejamos exemplos de pessoas que vivem de maneira sábia, que sabem remir o tempo, que buscam conhecer a vontade do Senhor, que se deixam encher pelo Espírito, que em tudo são gratos e sujeitam-se uns aos outros, por temor a Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.